Gênesis 25, nós vamos ler do 29 até o 34. 29 a 34. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Aí, só o 25, 23. Duas nações estão em seu ventre, já desde suas entranhas. Dois povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro. Mas o mais velho servirá ao mais novo. Pode baixar. Nós vamos ler depois só uma outra referência, mas vamos parar um pouquinho aqui. Você vê que Deus, na sua onisciência, Deus que sabe o que a gente pensa, o único que sabe o que a gente pensa é o Senhor. Deus que sabe do futuro, Ele é onisciente, né? Sabe o que pensamos, sabe do nosso futuro. O Senhor disse, porque a Rebeca sentia as crianças se movendo e se empurrando dentro do ventre, não entendendo, né? Buscou do Senhor, o Senhor falou que um seria mais forte do que o outro, mas que o mais velho serviria ao mais novo. E isso está dentro da onisciência de Deus. Deus sabia como seria lá na frente. Porque as pessoas, elas podem fazer o tempo todo suas escolhas. Elas estão aí, elas são orientadas, elas são dirigidas. Dentro da casa de Jacó, os dois foram criados para temer o mesmo Deus. Só que Esaú veio com algo a mais. Como Esaú eram gêmeos, mas ele nasceu primeiro, ele era o mais velho. Então ele já nasceu com a bênção da primogenitura. Então ele já saiu na frente em função da bênção. A bênção da primogenitura significava muito. Por exemplo, a pessoa era consagrada ao Senhor. Ela tinha duas partes. Então, no caso do Isaac, na hora de repartir os bens, seriam em três partes. Duas para Esaú e uma para Jacó. Já era direito adquirido. Aquilo já pertencia ao primogênito. Ninguém podia tirar do primogênito. Ao nascer, ele já tinha o direito. Em duas partes da herança, era consagrado ao Senhor. No caso da continuidade do plano do Senhor, que você vê, era ao invés de como foi para Jacó, era direito dele. Era algo que ele já nasceu. Ele daria continuidade ao plano de Deus da formação de uma nação.
No caso de rei, automaticamente, por via de regra, era o sucessor. E você vê que, às vezes, as pessoas, elas têm tanto como Esaú tinha. Tanto. Por outro lado, elas são tão fracas. E é aí, olha, pega esse ponto. Tinha tanto. Por outro lado, tão fraco. Porque o que você pensa de uma pessoa que tem tudo isso que eu lhe falei, que era dele, e chega com fome e diz, eu estou quase morrendo de fome, o que me vale essa primogenitura? O que vale? O que vale você ser consagrado ao Senhor? O que vale você ter 2 partes numa herança que não era pequena? O que vale você ser aquele que Deus vai dar continuidade ao seu plano? O que vale? Isso não vale nada? Não vale nada Deus, por intermédio de você, levantar um povo? Não vale nada você ser consagrado ao Senhor? Não vale nada você ter 2 partes na herança? Não vale nada? Nada. Foi isso que ele falou. O que me vale? De que me vale esse direito? Estou quase morrendo de fome. Por causa de fome, um estômago roncando. Por causa de um estômago roncando, tudo que eu recebi de Deus não tem mais nenhuma importância. Isso aqui parece, às vezes quando a gente vê umas histórias na Bíblia, parece que não é verdadeiro, principalmente quando a pessoa não lida com muita gente, ou ela não conhece muitos tipos de pessoas. Para a gente que conhece muitas pessoas e muitas histórias, a gente sabe que acontece até pior do que isso aqui. Então a gente lê isso aqui, parece que estava lá há milênios que isso aconteceu. Imagina que alguém trataria algo muito importante dessa maneira hoje. E as pessoas tratam o tempo todo. Muitas, não são poucas, não. Tratam coisas importantes, que realmente têm valor, igualzinho Esaú tratou a sua primogenitura aqui. Igualzinho. Então, aqui estava se cumprindo o que Deus tinha dito. O mais velho vai servir o mais novo. Um será mais forte, aliás, Deus disse, um será mais forte do que o outro. E está provado que Esaú era mais fraco que Jacó. Ele era mais forte em termos de posses. Força que ele já nasceu com aquela bênção, com aquele privilégio. Mas emocionalmente, espiritualmente, ele era mais fraco. Ele era muito fraco. Ele fez essa loucura aqui com a vida dele. Passado o tempo, você vê ele se casando com mulheres que a Bíblia diz que os pais amargaram. Ele foi tomando decisões na vida dele que não fizeram nem um pouco dele um homem mais feliz, abençoado. Tanto é que você estuda a história de Esaú, estuda de Jacó, você se admira, você fica admirado com Jacó e você não consegue despertar a admiração por Esaú. Ele não te impacta, não causa admiração em você, você não quer nada do Esaú. Mas quando você vai vendo a história de Jacó, você vê que ele errou, etc. Mas ele foi um homem extremamente determinado. Ele lutou por tudo que ele quis. Tudo.
e ele atingiu. Era uma pessoa de um espírito forte. Mesmo quando ele foi enganado pelo sogro, que ele estava colhendo aquilo que ele tinha plantado lá atrás, ele não se entregou. Você vê ele firme, ele continuando a vida. Mesmo quando ele era explorado, ele continuou esperando em Deus e fazendo bem o seu trabalho. Ele não desistiu. Ele deu continuidade. Você vê várias situações. Chegando com a mão na frente e outra atrás, saindo mais rico que o sogro. Lutando com o anjo. Um homem que lutou para viver o poder de Deus na vida dele. O Esaú já tinha. A bênção da primogenitura era dele. O que me vale ela? O que me vale? Estou morrendo de fome. Isso não vale nada para mim. Aí, vem aqui para Hebreus 12. Hebreus 12. (14 a 17). Eu até não ia ler o 14 e o 15, mas já vou ler até o 17, que já soma. Hebreus 12, 14 e 17. Esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Como eu disse, muitas pessoas fazem isso com suas vidas. Elas estão bem, elas têm algo importante, elas têm bênçãos na vida, elas têm uma boa família, ou têm um bom trabalho, têm um relacionamento com Deus, têm uma vida com Deus, estão abençoadas na igreja, estão vencendo com Deus. Mas todo mundo pode ter os seus momentos de loucura se não vigiar. Aquele momento de insatisfação, é uma ansiedade que bate, uma insatisfação, e de repente o diabo cega o entendimento da pessoa. O que nós falávamos na semana passada ainda falávamos do rapaz que pediu a herança do pai e foi embora. E chegou na condição de desejar comer a comida dos porcos. A Bíblia diz assim, caindo em si, ele disse, eu vou voltar, porque na casa do meu pai tem alimento de sobra para os empregados, etc. E tal. Caindo em si, eu penso que essa palavrinha, caindo em si, quando Esaú caiu em si, ele viu o que ele tinha feito com a vida dele. Por isso que a Bíblia fala o tempo todo, vigiem, vigiai, orai,
Uma outra passagem diz: olhai, vigiai, orai. Vigiai, o diabo, vosso adversário, está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos ter a presença de espírito para entender que nós estamos sendo atacados o tempo todo. E o diabo quer perturbar e controlar a mente de uma pessoa para poder tirá-la da direção, da vontade de Deus. O Esaú estava sendo roubado e ele não estava se dando conta daquilo. Ele estava sendo roubado e ele não estava atento. O diabo bloqueou o entendimento dele. E você vê que Deus não dá desculpa. Ele foi chamado de imoral, de profano, porque ele profanou o que era santo. Depois ele quis recuperar, mas no caso dele foi irreversível. Ele não teve mais como recuperar o que ele tinha jogado fora. E isso você pode abrir para a tua vida e analisar em tudo. Às vezes a pessoa mata o relacionamento dela. Ela vai trabalhando para poder destruir com sentimentos. Ela mata. E há sentimentos que após morrerem, eles não voltam. Eles não voltam. Uma pessoa, às vezes, é tão importante para outra, ela um dia pode deixar de ser totalmente. Por quê? Porque aquela plantou aquilo. Vai plantando aquilo. Vai plantando. Ela vai matando. Quantas pessoas que estavam bem com Deus. Eu já vi pessoas que estavam tão bem com Deus. Vivendo uma vida com Deus. E permitiram que o diabo fosse lá e as distraísse e tomasse delas e roubasse aquela fé, aquele espírito. Depois, eu já ouvi muita gente dizer falar isso para mim. Eu não consigo mais chegar até Deus. Mas por quê? Porque a pessoa consciente, ela matou, ela quebrou a aliança que ela tinha com Deus. Ela quebrou. E às vezes as pessoas, elas brincam, Deus deu tanto a elas. E elas, sem temor, por um momento de distração, elas trocam aquilo que elas tinham com Deus, que elas têm com Deus, por causa de nada. Porque essa simples refeição pode ser muita coisa na sua vida. Um estômago roncando, ter fome de alguma coisa. Todos nós podemos, a nossa carne, ter fome de alguma coisa. Todos nós podemos ter fome de alguma coisa. Chegar no momento em que eu estou com fome, eu estou sufocado com alguma situação. Eu não estou aguentando isso aqui. Ele não estava aguentando, ele estava com muita fome. E aí você abre, eu não estou aguentando essa solidão. Eu não estou aguentando essa situação que está aqui. Eu não estou aguentando isso aqui. Eu não estou aguentando aquilo ali. Aí naquele momento, você troca algo grande por causa de um momento. Algo sólido por algo passageiro. Algo que é permanente em Deus por algo fugaz. Algo sem valor. Muitos fazem isso. O Esaú fez isso. E realmente ele mostrou o que o Senhor falou
Ele era fraco emocionalmente. Fraco espiritualmente. Aí a minha pergunta para você é assim: até quando uma pessoa vai permitir que o diabo a mantenha sob controle? Até quando uma pessoa vai permitir ser um fraco? Tudo bem se você perguntar para mim, eu só conheço muitos fracos. Muitos fracos. Na minha família tem fraco, a conhecidos que eu tenho é fraco, gente que não dá continuidade a Deus. Bom, mas estão plantando. Você vai achar que a vida de uma pessoa dessa que não tem comunhão com Deus, que não tem fidelidade, que não é perseverante, que não prioriza a Deus, é abençoada? De jeito nenhum. Às vezes as bênçãos que vêm sobre o justo, respingam sobre o injusto. Que a misericórdia de Deus sobre a vida do justo é tão grande que por misericórdia ao justo, não foi por amor a Abraão que Deus livrou a Ló? Então, às vezes, por amor, e às vezes as pessoas vão se aproveitando disso. Agora, uma pessoa dessa não é salva, uma pessoa dessa não vai ter vitória na vida. Ela não vai ter progresso na vida, ela vai ser sempre uma sombra ou um fardo. E será que uma pessoa vai se contentar em ser a sombra, viver a sombra de alguém, da fé de alguém, ou ser um fardo na vida de alguém? Será que é isso? Que uma pessoa decide para a vida dela, eu vou viver a sombra, eu não vou ter uma vida com Deus de verdade, eu vou viver a sombra de alguém. Eu vou ser um fardo, eu decido ser um fardo, ser carregado a vida inteira. Será que Deus nos deu cabeça para pensar? Será que uma pessoa não pode parar e pensar assim, meu Deus, eu estou sendo um fardo, eu não quero isso para mim. Eu penso que cada um tem que pensar a respeito. Eu estou vivendo na sombra de alguém? Eu estou dependendo da fé de alguém? Não, eu tenho que mudar isso. Peraí, eu tenho sido um fardo? Eu preciso mudar isso. Se algo está acontecendo na minha vida é porque está respingando a bênção que alguém está buscando. Eu preciso mudar isso. Peraí, será que eu vou ser a vida inteira uma pessoa fraca? Que eu senti fome? Senti fome, pronto. Não quero mais. Primogenitura não me vale. Que me serve? Lê lá. Que me vale essa primogenitura? O quê? O que vale a primogenitura? Ser consagrado ao Senhor, ter 2 partes na herança, fazer parte do plano de Deus, isso não é nada. Isso é menos que um prato de ensopado. Tem gente que trata assim. Eu tô na solidão. Então eu tenho que pecar. Aí eu estou precisando de dinheiro, então eu tenho que mexer em algo ilícito. Aí eu estou cansado de tudo, porque Deus não fez isso ou não fez aquilo na minha vida. Aí a pessoa estagna, a pessoa para, a pessoa quebra a aliança dela com Deus. Deus faz pela pessoa, e quantos que Deus já fez, está fazendo, e o que sai da boca da pessoa é: que me vale isso? Minha vida não dá, minha vida não anda, Deus não está fazendo nada. Quantas vezes eu vi Deus, após ter transformado a vida de pessoas, a pessoa ter a capacidade de dizer, Deus não está fazendo nada. Aí o que você faz? Eu não tenho o que fazer. Você fala, aí não tenho o que fazer. Não tem resposta para isso. Eu, particularmente, tem coisa que eu não tenho resposta. Eu prefiro não responder. Porque tem coisa que não tem como você argumentar. Ou se uma pessoa vira, igual o Esaú, vira para você e diz assim, que me vale essa primogenitura? Resta você parar e pensar, bom, se para você não tem valor nenhum, filho, quem sou eu para tentar te convencer do contrário? Compreendeu? Se tudo que você tem não te serve para nada, não tem valor nenhum, então não há o que conversar. Não há mesmo.
Não há mesmo. Há momentos que, sinceramente, há colocações que pessoas fazem que a melhor atitude é você calar e sair, deixa para lá. Porque quando você vê que Deus tem feito na vida de uma pessoa, tem abençoado a vida dela, mas tudo que ela sabe dizer é que Deus não está fazendo nada, o que você vai falar? Se a pessoa não vê nem a mão de Deus, ela vai ver a sua? Se ela não consegue reconhecer o poder de Deus e reverenciar a Deus, ela vai dar crédito a você que está falando? De jeito nenhum. Não vai não. Não vai não. Então, o que falar para um Esaú? E tem muitos Esaús por aí. Que ele tem tudo para ser uma pessoa abençoada, ele tem tudo para prosperar, ele tem tudo para arrebentar em vitórias, ele tem tudo para viver coisas grandes, ele tem. Mas ele insiste em trocar coisas boas, coisas grandes, por causa de coisas sem sentido algum. Eu vejo gente que até hoje briga por coisinha, dentro de casa basta qualquer situação para estar brigando por causa de nada. O lar podia ter uma paz maravilhosa, mas não tem como ter, porque as pessoas estão sempre se pegando em pontinha, em pelinho, em coisinha, e abrindo brechas para o diabo entrar. No trabalho a mesma coisa. Tem gente que ele vive em busca de problema. Não vai. Ele atrai o problema. Você vê que o Esaú era um cara de mentalidade extremamente medíocre. Porque o que você pode pensar de uma pessoa que troca tudo isso por um prato de refeição? Que daí 2 ou 3 horas ia estar com fome de novo, aquele ia ser eliminado, acabou, e ele trocou. Quantos que trocam uma vida de fidelidade com Deus por causa de uma noitada, por causa de um prazer qualquer, por causa de uma mentira, por causa de um engano, por causa de qualquer coisa? Quantos nós lemos aqui? Não deixe raiz de amargura brotar no teu coração. Às vezes a pessoa tem coisas grandes, mas ela deixa o capeta entrar na vida dela com ódio, com amargura, e ela não se livra daquilo, e ela não está vendo que o diabo entrou naquele ponto atuando e trabalhando o orgulho dela, a teimosia dela. Para quê? Não, fica bem orgulhoso, teimoso, orgulhoso, bem orgulhoso, e o diabo vai trabalhando o orgulho na pessoa, aumentando aquele orgulho, aquela teimosia na vida da pessoa. Para quê? Para quê? Para roubar coisas grandes dela. Porque Deus não vai operar num coração cheio de orgulho, teimosia, arrogância, cheio de mágoa, de raiz de amargura. E o diabo, ele trabalha muitas vezes nisso, ele controla o coração de uma pessoa, porque através daquele sentimento ele vai poder roubar muitas outras coisas da vida da pessoa. Aqui, ó. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Contaminando. Não sejam como Esaú, um homem que foi imoral. Deus tratou isso como uma imoralidade, profanou o que era santo. Claro, consagrado ao Senhor, o sujeito tratar uma pessoa que recebeu a unção de Deus, dizer que me vale isso, profanou. Profanou. Foi isso que ele fez. Tudo porque a Bíblia está dizendo, por causa de uma única refeição. Única refeição. É isso que ele fez. E agora, é hora de cada um de nós despertar uma sensibilidade, dar lugar ao Espírito, para que haja sensibilidade à voz do Espírito. Porque viver em Deus, muito poucos, mas pouquíssimos sabem.
poucos. Tem gente que decidiu ser fraco mesmo. Tem gente que decidiu ser fraco. Tem gente que qualquer coisa dentro de casa, vamos largar, vamos embora, vou fazer a mala, eu vou embora. Vamos dividir o que a gente tem. Um negócio não deu certo, vamos fechar essas portas. Não deu algo certo, já não vou lá na igreja. Por que você não vai? Vamos para o culto, criatura. Não, estou desanimado. Estou desanimada. Beleza. Que lindo Deus vendo isso. Você imagina como é que Deus, se você vê uma pessoa dizendo assim, a hora que algo não dá certo, aí eu vou embora, eu vou sumir. Você vai achar bonito? Claro que não. Você vê uma pessoa, em tudo mostra fraqueza. Tudo não dá conta, tudo reclama. Se você for falar com ela, mas vamos lá, força aí. Deus já te dá vitória. A pessoa começa. É porque a minha vida, porque desde a minha infância eu fui pressionada, pressionado, e até hoje nada foi fácil, e foi isso, e aquilo, e aquilo, aquilo. Dependendo de quantas vezes você já ouviu isso, você desanima até de mandar a pessoa ter força. Próxima vez que ela desanimar, você fala, não vou nem me arriscar, porque ela vai me contar desde a infância. Tudo que ela teve que passar na infância, até agora. Todas as pressões, tudo que ela teve que aguentar. Quer saber de uma coisa? Se eu passar para contar para você, também ficar aqui contando histórias da minha infância, olha que eu tenho histórias cabeludas aí, hein? Eu vou dizer uma coisa, eu tenho que agradecer a Deus para muita coisa, porque eu fui adquirindo estrutura, e você na vida, você pode decidir, não tem meio termo, ou você vai ser fraco ou você vai ser forte. Não existe meio fraco ou meio forte. Ou você é fraco ou você é forte. Ou você aguenta o tranco, você anda com Deus e você decide, eu vou confiar em Deus e sei que eu vou vencer, ou você vai passar a vida inteira se arrastando à sombra de alguém, cambaleando para lá e para cá, e muitos, não são poucos, se tornando fardos na família, ou na vida da mulher, ou na vida do marido, ou na vida dos filhos, ou na vida dos pais. Fardos. E eu penso o seguinte, que Deus me guarde de uma coisa dessa, de ser um fardo na vida de uma pessoa. Que Deus tenha misericórdia. Porque isso é uma coisa que a pessoa devia olhar e parar e pensar assim, pelo amor de Deus, eu não quero isso para a minha vida. Eu não aceito isso para a minha vida. Se alguém não orar para mim, eu não ando. Se alguém não me ajudar, eu não caminho. Se alguém não viver a vida, passar a vida ali, me levantando. Vamos, fulano, vamos, fulano, vamos, e vamos, e vamos. Eu não vou. Pelo amor de Jesus. Você não pode aceitar isso na sua vida. O Esaú foi um fraco. Porque uma pessoa que troca algo grande por um momento, eu estou com fome, eu estou sofrendo com um problema, eu estou vivendo uma pressão. Então, eu agora abandono Deus, largo de tudo, desconto em todo mundo e vou nessa linha, nessa direção. Então é gente fraca. Se você não sabe lidar com a pressão, você é fraco. E você vai aceitar isso? Deus falou aqui, ó, para ele, um vai ser mais forte do que o outro. Porque Deus, que é onisciente, já sabia. O Esaú, que tinha tudo, simplesmente abriu mão de tudo. Porque estava com fome. E assim, como eu disse, muitas pessoas vêm abrindo mão de coisas grandes, por causa das mais diversas situações. Exemplos para isso, eu posso passar aqui horas dando para você, do que as pessoas são capazes de fazer com suas vidas,
como Isaú, que ele foi capaz de fazer com a vida dele, e a expressão dele, eu estou morrendo de fome. Eu estou morrendo de fome. Eu estou cansado. Eu estou muito sozinho. Não estou aguentando isso aqui mais na minha vida. Não está aguentando, e aí então você joga tudo que é bom, tudo que é grande, tudo que é sólido, tudo que é firme, você joga para o alto, porque o teu estômago está roncando. Porque você está sentindo falta de alguma coisa e aquilo não veio. Espera um pouquinho mais, Saul. Vai lá, faz a sua comida. Mais um tempinho, não vai morrer. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo de fome. O que me vale essa primogenitura? Só que quando ele perdeu, ele buscou ela com lágrimas. E no caso dele, ele não recuperou mais o que tinha perdido. Amém, minha gente? Coloque-se em pé, mão.